Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da galáxia, aqui é o professor Fernando e estou de volta aí para terminar nossa conversa sobre as três leis de Newton, né? Faltava uma só para a gente ver, a lei que a gente conhece como a lei da ação e reação ou a terceira lei de Newton, ok? Então, a gente já falou muito sobre força, a gente já falou sobre vetor, a gente teoricamente, eu espero que a gente já esteja falando a mesma língua quando eu falar de força, direção, sentido, Newton, aceleração, massa, inércia, todas essas coisas que a gente já conversou. Bom, qual que é a terceira lei de Newton e quais vão ser algumas das consequências, alguns exemplos eu trouxe aqui para vocês. Então, depois da descoberta da segunda lei de Newton, em que a gente relaciona a aceleração que um objeto vai ganhar quando eu aplicar uma força nele, vai depender da massa dele, né, da medida de inércia dele, o Newton descobriu que quando aplica-se essa força sobre uma massa ou sobre qualquer outro corpo, vão surgir uma força de reação, uma força equivalente, igual, com o mesmo valor, a mesma intensidade, só que de sentido oposto, né? Então, uma força de ação é capaz de produzir uma força de reação, certo? É como se quando eu bato na parede, por exemplo, a minha mão dói e ninguém bateu em mim. Na verdade, é a força de reação que tem a mesma força com a qual eu bati na parede, por exemplo. Isso vale para toda interação. A ação e reação, então, sempre vão ser equivalentes, mas com um sentido oposto, ok? Outra coisa importante de notar antes da gente falar dos exemplos é que ação e reação elas nunca vão se anular, né? Elas não vão se cancelar, né? Naquela soma de vetores que a gente já conversou. Por quê? Porque a gente só vai anular vetores e forças quando eles estiverem atuando sobre o mesmo corpo, né? Então, quando eu tenho mais de uma força atuando em um único objeto, essas forças vão se combinar para gerar a força resultante. Agora, quando eu tenho uma força sendo aplicada em um corpo e uma outra força sendo aplicada em outro corpo, não tem como elas nem se equilibrarem, nem se anularem, tá? Isso é muito importante para a gente continuar daqui para frente. Acho que o exemplo mais fácil que eu consigo dar para vocês entenderem essa história delas não se anularem, porque elas estão em corpos diferentes, seria aqui um exemplo hipotético de um astronauta em cima de um asteroide, né? Eu escolhi esse exemplo porque no espaço não vai ter o ar e aí não vai ter nenhuma outra força atrapalhando aí para a gente fazer a nossa análise, tudo bem? Vamos supor então que esse astronauta tem uma massa de 100 kg com a mochilinha, a roupa e tudo, e o asteroide tem aí 10 vezes mais massa do que ele, tem aí 1 tonelada, 10 a terceira ou 1000 kg. Tranquilo? Vamos supor que esse astronauta ele vai dar um pulo, né? E ao dar um pulo, ele vai ter que fazer força contra o asteroide. Então, vamos representar aqui a força que o astronauta faria no meu asteroide. Muito bom. Ele vai aplicar uma força e vamos chamar essa força de ação que o astronauta está fazendo. De acordo com a terceira lei de Newton, essa força que o astronauta está fazendo vai produzir no próprio astronauta uma força equivalente, só que de sentido oposto, que é a nossa força de reação, tá? Só para a gente fazer de exemplo aqui, vamos supor que essa força com a qual o astronauta está empurrando o asteroide para baixo é como se ele estivesse pulando aqui no planeta Terra. Ele consegue fazer uma força aí de 10 a terceira newtons, né? Que seria o peso dele na Terra. Se ele aguenta ficar de pé na Terra, ele aguenta fazer essa força no asteroide. E, bom, o que vai acontecer daqui para frente? Acho que está mais do que claro que a força de ação é o astronauta empurrando o asteroide e a força de reação é o asteroide empurrando o astronauta de volta. Tá vendo como elas não estão atuando no mesmo corpo? Ação no asteroide, reação no astronauta. Agora, o que vai acontecer
com cada um desses corpos depois que essas forças atuarem, porque a massa deles é diferente. Então, eles vão ganhar acelerações diferentes, né? Para aí para pensar um pouquinho, quem você acha que vai ganhar mais velocidade depois dessa interação, se é o astronauta ou se é o asteroide. Pausa o vídeo aí se precisar, se quiser fazer umas continhas, se não, vamos lá comigo. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei, qual que é a segunda lei? Força é massa vezes aceleração para cada um dos corpos. Vamos começar aqui então pelo corpo que eu chamei de A, que é o astronauta. Então, no astronauta, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força é de 10 a terceira newtons, a massa do astronauta 10 a segunda, a aceleração vai ser então igual, né? Vamos lá, esse 10 ao quadrado vai passar dividindo para cá, e a gente vai obter um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser a aceleração. Bem rápido, para falar a verdade, né? Agora, o que será que vai acontecer com o asteroide? Vamos lá. Para o asteroide, a força também vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força é de 1000, porque é igual. A massa do asteroide é de 1000, ele é 10 vezes mais pesado que o astronauta. O que vai acontecer com a aceleração dele? Bom, a hora que esse número passar dividindo para cá, 10 a terceira dividido por 10 a terceira, um número dividido por ele mesmo vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Olha só, a gente continua pensando nas outras leis quando a gente está falando da terceira lei de Newton. Se o asteroide é 10 vezes mais pesado do que o astronauta, a aceleração dele vai ser 10 vezes menor do que a do astronauta. Lembra que a aceleração diminui conforme a massa aumenta. O nome disso é inércia. Então a gente está pensando nas duas leis anteriores ao mesmo tempo para entender o que está acontecendo entre ação e reação. Ok? Um segundo exemplo muito legal, que vocês já devem ter visto por aí, é o lançamento de um foguete, né? Então vamos aqui comigo ver um videozinho rapidinho e aí eu já explico esse esqueminha aqui para vocês. Bom, galera, a gente tem aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, o lançamento de um foguete, né? Eu vou pulando aqui direto para o lançamento. E que a gente observa? A gente observa que o foguete, vamos lá, para ele. Aí, ó, ele começa a subir depois que ele começa a queimar o combustível, né? A gente está vendo esse fogo, essa fumaça toda saindo para baixo, enquanto o foguete está indo para cima, né? Já consegui perceber a terceira lei de Newton aí, mas tem uma outra questão. Se essas forças são iguais, não era para o foguete estar subindo nem descendo, era para ele ter ficado parado. Mas como as forças estão atuando em corpos de massa diferente e o foguete vai queimando combustível, ele vai perdendo massa. Significa que a força de reação que empurra o foguete para cima vai atuando sobre uma massa cada vez menor e o foguete vai acelerando, né? Até chegar o momento em que acaba o combustível dos tanques. Vamos ver se eu acho aqui. Aí, ó, vai separar, ele joga fora os tanques, porque é uma massa desnecessária, e aí, de novo, a massa diminui, ele vai acelerando cada vez mais, lá para frente ele vai separar mais um outro tanque, vamos ver aí, é muito bonito, olha só que coincidência, a Terra redonda, aí lá se foi o foguete, ficou mais leve ainda, acelera mais ainda, né, e por aí vai até chegar no seu destino. Esse esqueminha aqui representa justamente isso. Então, vamos lá. Como eu tenho então o foguete jogando essa fumaça toda para fora, ele está fazendo uma força de ação
O foguete empurra a fumaça para fora. Pela terceira lei de Newton, se o foguete empurra a fumaça para fora, a fumaça empurra o foguete no sentido oposto, com uma força de reação. Como o foguete vai perdendo massa, porque o combustível está sendo queimado, esses tanques vão esvaziando, e aí esvazia, a massa diminui e o foguete, depois que se livra desses tanques vazios, né, ele já acontece isso durante a queima, né, mas quando ele se livra dos tanques, a massa diminui muito mais. Ele ganha uma aceleração muito grande, porque a massa diminui de repente, mas a força que está empurrando para cima continua a mesma. Esse mesmo tanque vai perdendo seu combustível, a massa vai diminuindo cada vez menos, ele vai soltar de novo esse tanque vazio, a massa vai diminuir ainda mais do que já tinha diminuído, e a aceleração vai ficar ainda maior do que estava antes, e com isso o foguete vai ganhando velocidade, tá claro? Vamos lá para o último exemplo que falta, que é o exemplo 3, ou a força normal, né? A força normal, nesse sentido que a gente está falando, vai significar para a gente sempre uma força que seja perpendicular a uma superfície que esteja embaixo de um objeto apoiado sobre ela. Não entendeu? Vamos lá que eu desenho para você. Então vamos imaginar esse bloquinho A, aqui que eu desenhei para vocês, né? Vou chamar ele de bloquinho A. E esse bloquinho está sobre uma gravidade, né? Vamos supor que ele está aqui na na superfície da Terra. Se tem gravidade e esse bloquinho tem massa, a força-peso está puxando ele para baixo. Só que como ele está apoiado nessa superfície, o peso do objeto vai aplicar sobre a superfície uma força, olha aqui, uma força de ação. Como essa força de ação é o bloco empurrando ele para baixo, a gente pode falar que essa força de ação tem a mesma intensidade aí do peso do bloco A, ok? Vamos parar por aí. De acordo com a terceira lei de Newton, se o bloco empurra o chão para baixo, o chão empurra o bloco para cima. Desculpa aí, galera, não tô com corona, só tô com alguma coisa na garganta aqui. Vamos lá. Se o bloco empurra o chão para baixo, o chão empurra o bloco para cima, no sentido oposto. Aqui está os nossos 90 graus que eu falei antes, né? Ele é perpendicular, essa força de reação que o chão está oferecendo ao bloco é o que a gente chama de força normal. Bom, ele é a nossa força de reação, e se a força de ação é igual ao peso do bloco A, óbvio que, nesse caso, a força normal também vai ser igual ao peso do bloco A. Mas talvez você esteja se perguntando, né? O chão tem muito mais massa do que o bloco, né? É o planeta todo. Por que que então essa força normal que está atuando sobre o bloco não está jogando ele para cima? Se essas forças não se anulam, o que está acontecendo? Então vamos parar para analisar agora a força resultante no bloco A. Então, a força resultante no bloco A. Ok? Para isso eu vou redesenhar o nosso bloquinho aqui e analisar com os vetores o que está acontecendo. Bom, vamos lá. A força de ação não está acontecendo no bloco. É o bloco empurrando o chão para baixo. Por que que o bloco empurra o chão para baixo? Porque ele está num campo gravitacional e ele tem peso. Então a força-peso continua existindo e está empurrando esse bloco para baixo contra o chão. Aqui é o peso do A. E a força normal? A força normal é a reação do chão sendo empurrado sobre o bloco, que também vai ter o mesmo valor do peso do bloco. Agora sim, força normal e força-peso e peso do objeto estão atuando sobre o mesmo corpo. Então, sem problema nenhum, sem medo de ser feliz, como elas estão no mesmo corpo,
eu posso cancelar essas duas forças. Essas forças vão se anular, né? Vamos formalizar isso daqui. Então, se a força resultante vai ser a soma aí, ou a subtração de duas forças, no caso, como as forças são opostas, a força resultante vai ser a força normal menos a força peso, menos porque elas estão em sentidos opostos. Se normal e peso têm exatamente o mesmo valor, um número menos ele mesmo vai dar zero. Então a força resultante no bloquinho aqui é zero. Se a força resultante é zero, a gente pode falar que o objeto está em equilíbrio, porque a força resultante é nula, e se ele está em equilíbrio, isso significa também que ele está em um estado de inércia. Maravilha? Bom, galera, espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, só mandar mensagem aí. Belezinha? Por hoje era só. Tchau, tchau.